Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 11. Em Esterond. Enquanto Kurt lutava para chegar ao apartamento deles, em Frankfurt, a dona da pousada foi curta e grossa com Helene. Eu não posso manter você e seus 4 filhos na minha casa. Siga-me, eu mostrarei um lugar onde vocês poderão ficar. Atravessaram a rua com muita neve até uma antiga lavanderia. Uma vez por semana, as camponeses costumavam fazer fogueiras para os caldeirões e ferver roupa suja. Agora o prédio estava abandonado e não era mais usado. Era um quarto com piso de cimento. As paredes úmidas estavam cobertas com gelo e cristais de gelo estavam pendurados no teto. Havia uma janela pequena quebrada e estava faltando a porta. Existia ali uma latrina aberta, num canto, exalando um fedor insuportável. Vendo a expressão horrorizada de Helena, a mulher falou: "Qual o problema? Não gostou? Seja agradecida que eu estou lhe conseguindo tudo isso. Não tem outro lugar para você." Da porta aberta, a dona da pousada gritou: Jacques, traga um pouco de palha aqui. Mexa-se, seu porco preguiçoso, imundo." Um jovem capturado na França e levado para a Alemanha para fazer trabalho escravo apareceu na varanda da pousada, seguido pelo proprietário, que o chutou escada abaixo com um xingamento e então o acertou com um chicote nas costas quando caiu na rua. Helene correu até o jovem e o ajudou a se levantar, tirando a neve dele, e voltou para o quarto gelado. Pela primeira vez em todos os anos de guerra, ela se desesperou. Naquele frio de doer os ossos, ela sentou-se na cama e chorou, como se o coração fosse despedaçar. Vendo a mãe forte e corajosa em prantos, Lot e Gerd ficaram apavorados. Silenciosamente eles ficaram em pé ao lado dela, sem saber como confortá-la. Então ouviram uma batida de leve à porta. Jacques trazia uma chaleira de Esdraff, um substituto de café feito de grão torrado. "A senhora é uma boa pessoa", ele disse no seu alemão estrupiado. "Proprietária não boa, eu ajudo você." Agradecida, Helene e as crianças beberam, sentindo-se aquecidas pelo líquido e a bondade do jovem. Mais tarde, a irmã Geisa chegou. Ela havia sido enviada para outra família e tinha vindo ver como os amigos estavam se saindo. O relato de Helena deixou furiosa. "Apronte-se", ordenou ela. "Vamos fazer uma visita ao líder nazista do vilarejo." Elas entraram bem na hora que o Sr. Schaff sentava-se para comer o desejum com a oficial da Liga das Mulheres encarregada da evacuação. Sua mesa estava tão carregada de salsicha, presunto, manteiga, pão, bolo, café e leite que nada mais cabia. Sempre havia de tudo para os líderes do partido. "O que vocês querem?" ele perguntou de forma descortês. A oficial da evacuação foi ainda mais mal educada. "Como ousam entrar aqui dessa forma?" gritou. Saiam agora." A pequenina irmã Geisa permaneceu imóvel, com os pés firmemente plantados, distantes um do outro e os punhos próximos aos lábios. "Agora você me ouça", disse com a voz tão calma quanto contundente. "Se você pensa que aquela lavanderia é uma acomodação própria para uma família, vá morar você lá. Eu não colocaria nenhum animal naquele lugar." Ela fez gesto em direção a Helena. "Essa mulher aqui tem 4 filhos e a nova é um bebê em fase de amamentação. Eles não comem há 2 dias, enquanto vocês estão aqui se esbaldando. Diga-me uma coisa." Falou com um olhar ameaçador em direção à oficial da evacuação. "Você tem esposo?" Emudecido pela demonstração da audácia, a oficial respondeu de forma confusa. "Sim, eu tenho, que lhe importa?" "Ele está em casa?" "Sim, e essa conversa está acabada", disse ela rapidamente.
Ordeno que se retire imediatamente. Não, não. Você não ordena. A irmã Geise continuou destemida, sem se mover. O que você precisa fazer é mandar o seu marido para a linha de frente e trazer o pai dessas crianças para casa, para que possa cuidar da sua família. Isso seria justiça. Ela ficou em pé o mais alto que conseguia e proferiu as últimas palavras com toda a autoridade que uma comandante de tropa. Se você não resolver a situação logo, eu a denunciarei às autoridades. Mesmo que eu tenha que ir a Adolf Hitler sozinha. Como você sabe, ele incentiva grandes famílias e apoia as mulheres e crianças. Por trás das costas da oficial, o líder do partido freneticamente gesticulava para a irmã Geise sair. Ele indicava que a seguiria. Altivamente, a irmã Geise pegou Helene pelo braço e a conduziu para o lado de fora da sala. 2 horas depois, o senhor Schaufer realmente chegou ao aposento congelante de Helene. Cumprimentou-a e se desculpou pelas dificuldades que estava enfrentando. Helene sentiu imediatamente que ele tinha um bom coração. Senhora Hassel, disse ele, eu visitei pessoalmente todos os fazendeiros do vilarejo. Ninguém quer abrigá-la com as 4 crianças. Mas todas as camponesas me disseram que a senhora está fazendo certo ao não se separar delas. Elas fariam o mesmo. Crianças pertencem à sua mãe. Helene sinalizou com a cabeça, mas seu coração apertou com as palavras desencorajadoras. Mas ele disse, eu encontrei um possível lar para você. É um casal idoso, os Jost, que estão na faixa dos 70 anos. Por causa da idade, eles não são obrigados a receber pessoas que estão sendo evacuadas. Mas eles se sentiram tocados pela situação e gostariam de conhecer você antes de tomarem uma decisão. Juntos, o Sr. Saf e Helene foram à casa dos Jostes. O velho Sr. Jost estava sentado num banco próximo ao fogão e sua esposa sentada à mesa. O rosto da Sra. Jost era enrugado como uma ameixa. O seu cabelo grisalho estava enrolado em um coque e sua boca tinha somente um dente. Com suas expressões gentis, eles pareciam os avós ideais. Quando se olharam em silêncio, Helene gostou deles imediatamente. Graças a Deus, ela pensou. Aqui é que eu quero ficar. Por favor, querido Deus, permite que dê certo. A senhora Jost falou primeiro. Senhora Hassel, ninguém quer receber você e seus filhos. É difícil. Ficarei com vocês. As outras famílias deveriam se envergonhar. Ela sorriu hesitantemente. Só espero que nos demos bem, ela disse. Nunca tivemos filhos e agora estamos velhos e gostamos de uma vida quieta. Suponho que não haverá bastante barulho. Não, assegurou Helene. Estou certo de que as crianças não se perturbarão. Se quiserem fazer barulho, terão que ir lá para fora. Estou muito contente por estarem nos abrigando. Vem então, a senhora Jost disse de forma cortês. Vocês serão bem-vindos aqui. O Sr. Jost levantou-se do banco. Mude-se para cá imediatamente, ele disse com sinceridade. Considere-se este o seu lar. Traga as crianças, eu gosto de crianças. Com os olhos úmidos, ele tomou a mão de Helene e a cumprimentou. Helene juntou as crianças e Jacques a ajudou a carregar as bagagens enquanto se mudavam. A senhora Jost já havia preparado fogo no fogão a lenha, para que quando chegassem no quarto deles estivesse confortável e aquecido. Entrem, ela disse. Tem uma panela com chá de camomila fervendo no fogão. Talvez isso coloque uma certa umidade no ar, para que o bebê respire mais facilmente. Dito e feito. Nos próximos dias, Suzy se recuperou completamente. Mais tarde naquela noite, Kurt chegou são e salvo, com a roupa de cama e a louça, e eles se sentiram ainda mais em casa. Realmente era o início de tempos melhores. Diariamente, a senhora Jostel providenciava manteiga, ovos, pão e creme. Quando assou um bolo, ela deu um pedaço para eles. Na verdade, não havia nada que o casal tivesse que não dividisse com os hóspedes.
Helene mostrava sua gratidão limpando arduamente a casa, de cima até embaixo, até que estivesse brilhando, e ainda varria a rua do lado, de fora, enquanto as crianças arrebanhavam o gado e ajudavam na fazenda. Parecia que nenhum trabalho era difícil demais para eles. A senhora Jost sempre dizia para Helene: Senhora Hassel, Deus enviou para mim. Não demorou até que os vizinhos também notassem toda essa atividade. Os seus hóspedes não moviam um dedo para ajudá-los. Um por um começaram a cumprimentar, meio constrangidos, Helene na rua. Senhora Hassel, como vai? Bem, obrigado, Helene dizia enquanto manuseava a vassoura. Quero que saiba que ficaríamos felizes de tê-la com seus filhos em nossa casa. Há espaço disponível agora, sabe? Vocês teriam muito mais espaço do que os Jorges podem oferecer. Educadamente, Helene recusava. Os Jorges nos receberam quando ninguém mais queria, ela dizia. Entenderam a nossa necessidade e nos trataram com bondade. Estamos felizes aqui e vamos permanecer. Os Jostes eram luteranos devotos e aos domingos iam à única igreja da cidade. Quando a senhora Jostes colocava o seu traje regional, uma blusa branca com mangas bufantes grandes, uma saia de veludo preto e um avental de tafetá, um chale de seda colorido e pequenos chinelos pretos de veludo, parecia uma figura tirada de um livro de histórias. Já que não era adventista para fazer o culto, Helene os acompanhava regularmente. O pastor havia sido convocado para a guerra, mas havia apontado um camponês para liderar a igreja na sua ausência. Apesar de o homem ter pouca educação, Helene com frequência era tocado pelos poderosos sermões que ele pregava. Uma vez por semana, um grupo de mulheres se reunia na casa dos Jostes para estudar a Bíblia. O esposo do pastor passou a gostar muito de Helene. Venha morar comigo, senhora Hassel. Ela riu. Você já calculou? Entre mim e você, teríamos 9 crianças na casa. Nós não sobreviveríamos. Rindo, ela descartara a possibilidade. Certo dia, Helene ouviu que um caminhão estava indo a Frankfurt para trazer alguns móveis para os que haviam sido evacuados. Helene conseguiu permissão do líder do partido, o Sr. Schaffer, para ir com o motorista e trazer alguma das suas coisas. Você está indo a Frankfurt, senhora Hassel? Perguntou a senhora Josse. Você me faria um favor? Se eu tivesse uma cesta com produtos da fazenda, você levaria e trocaria por tecido de algodão? Outras coisas que não consigo no vilarejo? Certamente, Helene respondeu. Logo a senhora tinha a cesta pronta. Em cima ela espalhou uma camada grossa de uma plantinha que serviu para acondicionar cuidadosamente 50 ovos frescos. Cobriu tudo com palha e preencheu firmemente com estopa a parte de cima. Helene e Kurt subiram na parte de trás do caminhão e se ajeitaram sobre alguns sacos de farinha. Numa curva fechada da estrada, Kurt perdeu o equilíbrio e caiu com tudo em cima da cesta. Ouvindo o barulho, Helene sabia que os ovos estavam moídos. Estava com medo de olhar. Querido Deus, ela orou. O que a senhora Joyce vai dizer? Seria demais eu pedir ao Senhor tornar esses ovos inteiros de novo? Quando chegaram a Frankfurt, souberam que não havia lugar para os móveis deles, nem tempo para fazer a troca. Quando voltaram tarde da noite, o caminhão parou em um vilarejo vizinho, onde os móveis de alguns foram descarregados. Então o motorista levou Helene e Kurt para Enschede. Onde está a nossa cesta? Ela perguntou ao motorista. Ele revirou os olhos. Desculpe-me, ele disse. Eu devo ter descarregado com os móveis. Não se preocupe. Amanhã eu voltarei lá para buscar e entregarei à sua porta. No dia seguinte, Helene verificou a porta dos fundos, periodicamente, mas sem sinal da cesta. Ela explicou para a senhora Josh o que havia acontecido da melhor forma possível, mas podia ver que ela não acreditava. Toda manhã, quando ouvia o caminhão de entregas, Helene espiava para fora pela porta de trás, esperando ver a cesta. Todas as vezes ela encontrava a senhora Joss em roupa de dormir,
fazendo a mesma coisa. Helene ria, mas a senhora Joyce não achava graça. O que está acontecendo com a minha cesta? Ela perguntou de forma direta. Estou começando a pensar que você está inventando essa história. Você vendeu a comida de Frankfurt, né? E fez muito dinheiro. Helene estava com a consciência tranquila, mas preocupada com o que a senhora Joyce ia pensar quando finalmente recebesse a cesta e descobrisse que os ovos estavam quebrados. Então ela parou de verificar a porta. Após uma semana, a senhora Joyce bateu suavemente à porta de Helene, chamando: Seu, a cesta está aqui, vem me ajudar a desembrulhá-la. Com medo no coração, Helene rapidamente se vestiu e foi até a entrada da sala. No caminho, ela orou novamente: Senhor, torne os ovos inteiros novamente. A senhora Joyce havia já retirado a porção que cobria a cesta. Agora ela cuidadosamente removeu a palha e as plantinhas que usara. Um por um, ela retirou os ovos. Nenhum estava quebrado. Senhora Russell, disse a senhora, desculpe por ter duvidado. Não desconfiarei novamente. Poucos dias depois, uma fila de prisioneiros de guerra poloneses foi levado para o vilarejo. Um menino sujo e esfarrapado se arrastou com o grupo. O prefeito designou o menino manco para morar com os Joyce e ajudá-los na fazenda. A senhora Joyce imediatamente requisitou a ajuda da Helene. Gostaria de levar Adam para a igreja conosco no domingo, ela disse. Mas eu preciso de uma limpeza primeiro. Não tenho experiência com essas coisas. Você poderia me ajudar? Helene pegou água morna e uma grande bacia. Primeiro ela passou shampoo no cabelo dele e o colocou ao sol para secar. Depois cortou o cabelo dele. Nesse meio tempo, sob a direção de Helene, a senhora Joyce havia preparado a banheira de zinco, cheia com água quente e um pouco de soda. Esse menino, a senhora Joyce murmurou, não toma banho há meses. Quando ele tirou as roupas sujas, ela cuidadosamente as levou para fora e as queimou. Sua pele estava tão endurecida com a sujeira que teve que ensaboar na água quente por um tempo antes que pudesse esfregar. As unhas de Adam eram longas e brilhantes e curvadas como garras. Pacientemente ele suportou o shampoo, o sabão, a esfregação. Ele reclamou só uma vez, quando tentaram cortar um cordão que usava ao redor do pescoço. Não deixou nem encostarem nele. Senhora Joyce, olhe os pés, disse Helene. Você tem uma tesoura? As unhas do pé de Adam haviam crescido como garras completamente enroladas ao redor da ponta dos dedos para baixo. A tesoura não era forte o suficiente para cortá-las. Eu tenho uma tesoura de jardim, disse ela hesitantemente. Pode ser que resolva. Com certeza a tesoura cortou e realizou um pequeno milagre, porque quando Adam saiu da banheira limpo e renovado e pisou no chão, ele não era manco de jeito nenhum. Eram as unhas enormes que tornavam o caminhar dele quase impossível. Helene trouxe uma loção para beber e, com cuidado, passou sobre a pele rachada. Então, ela deu algumas roupas de corte. Roupa íntima, camisa, calça, sapato e meias. A senhora Joyce encontrou um pequeno colete que serviu nele todos os domingos a partir de então. Adam os acompanhava à igreja. A transformação foi tão grande que os outros poloneses não reconheceram até que Adam acenou para eles e os chamou. Aos 12 anos, Adam era pequeno e muito magro para sua idade. Ele trabalhava arduamente, contudo, e logo aprendeu algumas frases em alemão para que pudesse comunicar com eles. Ele estava longe de ser preguiçoso, mas com frequência descia atrasado para o desjejum. Não sei o que está atrasando, a senhora Joyce disse para ele certa manhã. Vou lá em cima olhar pela fechadura. Ela voltou alguns minutos depois. Sabes uma coisa? Adam está ajoelhado ao lado da cama, orando o rosário. Ele parecia ter saudade de outras coisas do seu passado.
porque ao pôr do sol permaneceu junto ao portão do jardim, observando a distância. Adam, casa lá, disse com pesar, apontando para o leste. A senhora Jost aceitou um outro refugiado polonês em sua casa, um jovem chamado Joseph. Ela havia lhe dado um lugar do outro lado do quarto de Helene, onde poderia dormir. Enquanto outros camponeses alemães tratavam os poloneses como animais e os deixavam passar fome, Joseph comia com a senhora Jost e a família de Helene à mesa. Já que Helene não tinha lugar no armário, ela havia colocado um prego na parede do corredor e pendurava uns bons ternos de lã de franz ali. Frequentemente, ela guardava as sobras da comida em cima de um baú velho decorado no corredor. Joseph nunca tocou em nada. Joseph, ela ofereceu, se você algum dia quiser ir para a igreja ou para um baile, pode usar o terno que está pendurado ali. Apesar de estar vestido com trapos e ser muito pobre, Joseph balançou a cabeça. O terno pertence ao seu esposo. Eu não usar ele. Obrigado. Joseph contou-lhe um pouco sobre a história de Adam. Seu pai e irmão mais velho haviam morrido na frente de batalha. Só restavam sua mãe e a irmã de 2 anos. A mãe contraíra tuberculose. E antes de morrer, ela prendera um pequeno medalhão com a foto de Maria e Jesus ao redor do seu pescoço. Era a única recordação que Adam tinha de sua mãe. Após a sua morte, alguém levou a menina, mas Adam foi largado nas ruas. Foi ali que os soldados o encontraram e depois o levaram para a Alemanha. O coração carinhoso da senhora Jost foi tocado por este relato. Em silêncio, ela fez planos para o futuro de Adam. Certa manhã, ele olhou pela janela e viu Adam já ocupado no jardim. Mas ele estava se comportando de forma estranha. "O que ele está fazendo lá fora?" perguntou a senhora Jost. Ela também foi olhar na janela. "Parece que ele está agachado", ela disse. "Ele está andando pelas fileiras vegetais, olhando debaixo das folhas." Após Adam ter passado pelo jardim, foi para o quintal e cuidadosamente passou a inspecionar o chão. "Oh, não", disse Helena. "Lembre-se do medalhão no pescoço? O cordão deve ter arrebentado. Ele perdeu seu único tesouro. Lotte, Kurt, Gerd, venham aqui." Logo toda a família, incluindo o senhor e a senhora Jost, revirou a casa, o quintal e o estábulo de ponta cabeça. Examinaram até mesmo a privada externa, mas sem utilidade. O medalhão estava perdido e Adam inconsolável. Tarde da noite, eles ouviram ele soluçando em seu travesseiro. Poucos dias depois, a senhora Jost decidiu trocar a palha do colchão. Quando ela tirou a capa, ouviu alguma coisa tinir. Lá estava o precioso medalhão. Deve ter se soltado à noite e caído no meio da palha. Empolgada, ela chamou Adam. Quando ele viu o objeto brilhante na sua mão, ele rompeu em prantos e beijou-os continuamente. Pendurando-o agora no novo cordão, logo estava ele carregando seu medalhão no pescoço de novo. Como os Jostes não tinham herdeiros, eles decidiram adotar Adam e deixar a fazenda para ele. Mas quando Joseph explicou o plano para o menino, ele balançou a cabeça com tristeza e disse não poderia aceitar, porque era após a guerra. Ele precisaria voltar para casa e também encontrar sua irmãzinha. Os Jostes entenderam e o amaram ainda mais pela sua devoção para com a família. Não muito longe dessas cenas envolvendo famílias gentis, o absurdo nazista despontava. Aproximadamente a 15 quilômetros de Enschede havia um campo da SS, as forças de elite de Hitler. 50 jovens alemãs trabalhavam lá como secretárias. Todas eram loiras, de olhos azuis e lindas. Havia rumores que os nazistas estavam engravidando como parte da tentativa de criar uma super-raça ariana. Quando ficou evidente que a guerra estava perdida, a SS matou as meninas para que não revelassem os segredos e as jogaram em sepulturas cavadas às pressas. Os americanos descobriram isso e ordenaram que os alemães a desenterrassem e a sepultaram de forma adequada.
Por sua vez, os alemães ordenaram que os poloneses realizassem essa tarefa desagradável. Quando os americanos chegaram e libertaram os poloneses, estes viram uma chance para se vingarem da degradação e do tratamento desumano que sofreram nas mãos dos alemães. Certo dia começaram um arrastão de baderna e destruição que deixou pouco para trás. Eles soltaram os porcos, galinhas e coelhos, arrancaram plantas das hortas e as esmagaram, cortaram roupas que estavam no varal secando e desmontaram pilhas de palha e espalharam por todo o canto. Na manhã seguinte, a senhora Joste notou que nada das suas coisas havia sido tocado e as roupas de Helene estavam tremulando ao vento.